Prezados amigos e amigas do YouTube, aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 82 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 3, que é ética. Passamos pelo módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia, módulo 2, epistemologia. Desses dois módulos produzimos duas apostilas com teoria, exercícios e questões. Estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Bom, já aparece para você aí na tela o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje é ainda em ética, já ética contemporânea, né, da filosofia contemporânea. Aparece para você aí o super-homem de ninguém mais, ninguém menos do que Nietzsche. Caramba, cara, essa aula eu acho que, bom, até agora de todo o nosso curso, talvez seja uma das melhores que eu montei, assim, mais legais. Bom, mas antes de entrarmos no conteúdo, eu quero deixar para você aqui um aviso rapidinho. Tu vai ficar fora dessa, basta você ter graduação. Você tem uma graduação, tá? Isso aqui é uma pós-graduação em fundamentos de filosofia, totalmente reconhecido pelo MEC. É isso mesmo, cara. Com inscrição no MEC. Estou falando aqui do mês de novembro de 2024. Essa turma eu vou montar em 2025. Início das aulas. 10 de abril de 2025 as matrículas. No dia seguinte já está começando. A plataforma ali já reconheceu, pronto. Professor, como é que funciona? É uma parceria minha com a Faculdade Iguaçu, no caso a Faculdade Iguaçu, né? Comigo, ok, pessoal? Fizemos essa parceria, todo o conteúdo da parte específica de filosofia vai estar comigo. Veja, uma parte de fundamentos de filosofia. Acesse meu site, já está lá um resumo da ementa que você vai encontrar nesse curso. Se o conteúdo de filosofia te atrai e também você quer pontuar em concurso público e ter outras vantagens em carreira, remuneratória e por aí vai, apresentando esse título, cara, que é o certificado vindo lá pela Faculdade Iguaçu, cara, é aqui, meu irmão. Então, você, né, isso realmente foi uma bênção que veio para mim. Bom, gente, eu vou prosseguir, né? Vou prosseguir aqui no encontro, que nós vamos falar aí do super-homem, ou Übermensch, ou além do homem, também chamado de super-humano, também chamado de moral do martelo, ou seja, isso aqui é a moral do martelo, não que o super-homem seja a moral do martelo, mas nós vamos tratar aí da moral de Nietzsche, que seria, né, a moral do martelo, a ética nietzschiana, ou simplesmente em inglês, Superman, né? Superman. Bom, vamos em frente. Já aparece para você aí o super-homem, um conceito que nós preparamos de super-homem. No alemão, Übermensch. Übermensch, que significa além do homem, ou acima do homem. Pessoal, o super-homem de Nietzsche, o que é isso? Claro que, né, aqui há uma referência a um personagem, né, super-herói, que vai aparecer lá na década de 1930 nos Estados Unidos, mas o Nietzsche faz aqui uma visão desse super-homem, mesmo antes desse personagem vir. Nietzsche morre em 1930 aparece o personagem. Bom, ele tem aí essa empreitada, vamos dizer assim, visional, onde ele enxerga um homem que estaria acima do homem, um homem que se superasse, um homem que tivesse uma espécie aí de superpoderes. E os superpoderes para o Nietzsche é o homem superar a moral, preste atenção, a moral imposta pela sociedade, pela filosofia, pelas religiões até o presente momento. Joia?
O super-homem de Nietzsche é o cara que falou assim: eu mando em mim, vocês aí, meu irmão. Né? Tá legal? Bom, vamos em frente. Então, super-homem. O vocábulo vem de über, que significa além ou acima. Isto é, Nietzsche está se referindo ao ser humano que superou essa expressão aqui, o ser humano que superou essa expressão, resume todo o super-homem de Nietzsche. O ser humano que superou a ordem de todos os valores morais, religiosos, culturais e filosóficos trazidos até então. Todos os valores. Imagina, cara. Diz respeito ao homem que diz respeito ao homem de espírito livre. Vamos lá, as características dele, ó. O espírito livre, forte, alegre, sadio, crítico, transcendente, criativo, fecundo, valente, amante, superior, guerreiro, potente, que subverteu o fardo da moralidade e das religiões, descortinando-os e desconstruindo-os, constatando não passarem de peso morto, de muletas, de mentiras, de ilusões, de... essa expressão é minha, claro, né? Kryptonitas. Então, pessoal, veja só, a moral é a kryptonita do super-homem. A moral é a kryptonita, é aquele que deixa o homem, homem além do homem, homem super-homem, é aquele que deixa esse homem fraco. A moral é a kryptonita do super-homem. Vamos em frente, então. Refere-se àquele que decidiu mergulhar no aqui e agora, declarar sim à vida. A vida que ele mesmo chama de vida perigosa, amando o destino. Lembra lá? Amor fati, amor aos fados, amor ao destino. Amor ao fado, amor ao destino, amor aos acontecimentos. É o indivíduo honesto a si mesmo, que, em vez de aceitar os valores morais impostos pelos mais diferenciados sistemas, inova e ultrapassa tais imposições, criando assim, por amor à vida, os seus próprios valores morais. Ele cria os seus próprios valores morais. O cara tem autenticidade. É esse o super-homem do Nietzsche. Sentiu a pegada aí? É simplesmente genial. Fantástico. É fantástico isso aqui, cara. Bom, o filósofo utiliza essa nomenclatura fazendo alusão ao super-herói, ou seja, homem de aço, lembra aí do super-homem? Criado nos Estados Unidos por volta de 1930, ou seja, só foi criado depois. E ele já fazia alusão, né, antes, mas em sua filosofia crítica, o homem além do homem é aquele que está para além do bem e do mal. O que é isso, pessoal? Presta atenção. Essa coisa de bem e mal, essa filosofia do bem e do mal, o Nietzsche era contra. Essa coisa de dualismo. Nietzsche, ele tendeu na sua filosofia ao equilíbrio das coisas. Uma coisa, vamos dizer assim, junta com a outra sem se separar. Ele era contra esse dualismo. Ele era contra essa questão da dualidade. Ele era muito mais por uma teoria mais unitária, ao invés de dualista, como afirmava ali o Platão. Bom, pois fez essa transmutação dos valores, inclusive conseguindo suprimir a ditadura da dualidade binária, ou seja, a ditadura da dualidade,
pregada pela doutrina do bem e do mal. Consciência essa enfatizada principalmente no cristianismo, né? Olha, não sei se infelizmente ou felizmente, né, o cristianismo também deixou vários furos ao longo da história, né, mas o Nietzsche, ele bateu pesado no cristianismo, tranquilo, como religião, até porque ele era filho de né, de um pastor protestante, então já cresceu sobre essa disciplina e a coisa amadureceu na cabeça dele, e o destino não sabia que pela frente ia enfrentar o Nietzsche, né, colocando ali num lar cristão e por aí vai, enfim. Cara, é simplesmente lá na história, se Deus nos permitir chegar até lá, nós vamos contar a história dele, na família, essa coisa toda, mas é simplesmente fantástico, cara. Nós estamos no ápice aqui do que se pode ter melhor, né, na filosofia, sem dúvida alguma. Bom, 2 características. A ética nietzschiana, faltou um Hzinho aqui, né, lá na apostila eu ponho. A ética nietzschiana cita alguns elementos que acabam revelando o caráter desse super-homem. E quais são esses elementos? Então existem elementos citados por Nietzsche que orbitam, né, giram, estão ali em volta desse super-homem. Algumas coisas, algumas situações, né, que estão em volta dele. E esses elementos são esse aqui, ó: a moral do Senhor, a moral de escravo, o eterno retorno e o ideal dionisíaco. Essas expressões são bem interessantes para entender aí esse super-homem melhor, né? Para entender melhor esse super-homem. Bom, vamos em frente. Então, o primeiro deles aí, a moral do Senhor, ou a moral de Senhor, né? É a moral que revela a própria personalidade do super-homem. Pessoal, é a própria personalidade do super-homem. O Senhor aqui é esse super-homem. Ou seja, forte, livre, alegre, sadio, crítico, transcendente, criativo, fecundo, amante, valente, superior, guerreiro, potente. É o mesmo que moral dos fortes. Moral do Senhor, moral dos fortes, tem a ver com a mesma coisa. Ou seja, de quem se autodetermina, que faz o seu próprio caminho. Cara, é caminhando que se faz o caminho, né? Bom, ele faz o seu próprio caminho. Como diz, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz o seu. Ele vai lá e participa da vida, mano. Diz respeito àquele que tem vontade de poder ou vontade de potência. Quer dizer aquele ser que orgulha-se de si mesmo, superou o ressentimento e a culpa, passando a ser dotado de um impulso vital criador e afirmativo que capacitará a propor os seus próprios novos valores. Refere-se àquele que não põe a sua expectativa de vida nos outros, mas a constrói, dando sentido à sua própria jornada. Fantástico, 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 não é? Bom, ele é o patrão, expressão utilizada por Nietzsche, né? Mas o sentido aqui é que ele manda em si. Esse é o sentido. Olha, homem de coragem que levanta a sua própria bandeira. Veja, levanta a sua própria bandeira com a inscrição eu quero, em substituição ao seu dominador, tu deves. E aí, meu amigo? Você que está do lado aí, tire suas próprias conclusões. Tá? Não tem nada a ver com relação de trabalho nem nada disso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Você está, quanto ao seu, né, ao seu modo de viver, somente dogmático religioso, você está no eu quero ou no tu deves, hein? Você está nessa forma de bolo aí ou nessa caixa de fósforo ou como é que é? Bom, vamos em frente então. Eu quero
tu deves. Ele troca o tu deves por, né, eu quero. Vamos aí então para a moral de escravo. Moral de escravo vai ser o oposto da moral do Senhor, a moral de escravo. Moral de escravo refere-se ao homem fraco, passivo, subjugado, triste, ressentido, domesticado, embrutecido, inferior, submisso, obediente na relação com o Senhor, criado, veja, um Senhor criado por esse próprio homem. Cara, às vezes o próprio homem cria a parada para ele mesmo, o homem, obedecer aquela parada. Vai vendo, irmão. É desse jeito. Joia? Falando isso, tá com o teu café aí, não? É o mesmo que moral dos fracos. Beleza? Moral do Senhor, moral dos fortes. Moral de escravo, moral dos fracos. Ou seja, que se sujeita abrindo mão de se autoconduzir. O cara não quer mais. Ele simplesmente entregou o seu raciocínio, a sua mente, o seu modo de viver, o seu amanhã, na mão de um homem, na mão de um sistema, na mão de uma religião, na mão de alguma coisa, e simplesmente vai em frente. É o solta o cabo da nau. Tem até uma musiquinha, não tem? Solta o cabo da nau, não tem? Bom, ele deixa simplesmente se conduzir, não é? Num sentido assim ruim pela vida. Porque ele simplesmente fica com o barco à deriva, na mão aí, não é? A qualquer momento ele vai ter que... Não é? O barco pode até encher d'água e os tubarões vão devorá-lo. Bom, vamos em frente. É aquele ser humano que, acreditando estar em condições de humildade, veja, o cara acredita que ele está sendo humilde com aquela conduta. Ele acredita que ele está ali, né? Ele acredita que está sendo humilde, bondoso. Ele acredita, piedoso. Ele acredita. Na cabeça dele, cara, ele está sendo piedoso, bondoso e tal, né? Mas na verdade esse cara virou a cara para a vida. É isso que ele fez. O que ele fez? Detestou a vida, está detestando a vida, blasfemando contra a própria vida, blasfemando, está deixando o tempo passar naquela neura ali, naquela doença. É essa parada aí, é essa pegada. Disse não aos desejos, tá? Tudo pro cara é pecado, mano. É essa a ideia da parada. É essa a ideia do Nietzsche, cara. Isto é, aquele que, ao contrário da moral do Senhor, entregou-se à consciência alienada de uma moral coletiva, normalmente anda em grupo. Normalmente a galera, né, tá onde tem gente, bolo, embolação, todo mundo fazendo os mesmos movimentos, normalmente, todo mundo fazendo as mesmas, proferindo as mesmas palavras, tudo comandado por um cara, às vezes mais bem adestrado, mais bem treinado, que adestra os outros, mas na verdade esse cara está sendo adestrado também pelo sistema, por um sistema que está por trás. Bom, a galera toda agora repetindo. Você sabe aí do que eu estou falando, não vou ficar aqui entrando em A, B ou C, mas é para o Nietzsche a moral de escravo. Veja só, anda em círculos, o cara anda em círculos, ó, caminhando, adestrado por ataduras de uma moral de rebanho. É isso. Ele vai arrebanhado, né, pelo aquele caminho que leva ao matadouro, vamos dizer assim, né? Amarrado pelo seu dominador, ó. Amarrado pelo seu dominador. Então o cara, né, normalmente ele é encabrestado, é colocado um cabresto na boca dele, para que não fale, cara. Se você der opinião em qualquer sistema que, né, é averso, é contrário ao pensamento, você tá fudido. Essa é a verdade, porra. Nós estamos numa aula aqui, cara. Se você dá opinião num sistema que é averso a isso, você tá fudido. Bom, mas vamos em frente.
O eterno retorno é a próxima, então, característica que vai orbitar aí, né, sobre o super-homem. O super-homem é aquele que ama a vida. Ama a vida. Vamos ver essa ideia do eterno retorno. Uma pergunta antes de entrar nela, cara. Você está disposto? Esquece questão de teoria da reencarnação. Esquece. Mas você estaria disposto? Essa pergunta que eu faço para você aí, que está do outro lado da tela. Você estaria disposto a viver esta mesma vida novamente? Do jeito que ela é? Ou tá ruim pra caralho, tu quer, porra, já partir pra outra, mano? E aí, bicho? Uma coisa está ruim porque, porra, as condições, né, do destino e por aí vai, trouxeram circunstâncias que te façam ali sofrer. Outra coisa é você se lançar no sofrimento. É esta a questão que nós estamos tratando. O super-homem é aquele, veja só, o eterno retorno, aqui no eterno retorno, o super-homem, ele parte da concepção de que ele vai viver esta vida como que não tivesse outra. Não teria outra chance de viver a vida. E a questão é a seguinte, e uma questão é o duplo sentido que se dá, né? Na verdade, não é que se teria outra vida, na verdade ele raciocina com a hipótese de que essa mesma vida iria se repetir de novo. Só corrigindo aí, é isso que eu quero falar. Essa mesma vida iria se repetir de novo, ou seja, você viveu cada minuto e cada segundo dessa vida e você, ao desencarnar, você vai voltar aqui e vivê-la exatamente do mesmo jeito. É o eterno retorno aí defendido pelo Nietzsche. Isso quer dizer o quê? No sentido assim bem subliminar, a autorresponsabilidade de você, como dizia Sartre, de você se fazer aqui no mundo, cara, de você cobrar de você mesmo e imprimir as melhores circunstâncias para se viver, não é? Porque, veja só, claro que é uma ideia isso aqui, mas imagina se fosse verdade. Seria bom? Então é melhor fazer da vida boa hoje. Fazer da vida boa hoje. Se imagina se tiver que se voltar de novo no mesmo corpo, do mesmo jeito, no mesmo tempo, tudo com as mesmas coisas. É essa a ideia. Então faça o bem agora. Viva bem agora. Mergulhe na vida. Bom, vamos então à ideia do eterno retorno. Você já entendeu? Desejando que ela nunca acabe. Essa é a ideia. Mas que se repita do mesmo jeito sempre. Então, cada coisa que você fez, né? Cada coisa que você fez querendo que aquilo se repetisse. Ou seja, você amou tanto a vida e investiu nisso de forma que, claro, cara, porra, antes de descobrir, sintonizar com um conhecimento profundo de filosofia, você, não ia voltar atrás, enfim. E o leite derramado derramou mesmo e pronto, acabou. Bom, mas o que importa será que hoje eu aceitaria viver exatamente do que eu estou vivendo agora? Aceitaria. Aceitaria com amor viver ou está ruim? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Que se estiver ruim, cara, pela filosofia nietzschiana tem que dar um jeito de mudar. Bom, a prova desse amor seria a possibilidade de estar confortável, olha lá, com uma ideia de um ciclo vital. É uma ideia do ciclo vital. Onde estivesse numa espécie de retorno cíclico à Terra. E nisso encontraria tudo exatamente. Cara, tu vai encontrar tudo exatamente como foi da primeira vez. É um eterno retorno. Fazendo exatamente as mesmas coisas. Esse tal homem, não trabalharia com a hipótese senão uma. A vida é aqui, não em outro planeta, mundo ou lugar, além daqui. A vida é aqui. A vida é na Terra. Ele fala muito do amor à Terra. O Nietzsche fala isso. É o amor à Terra, que eu estava falando agora. Está aqui a expressão. Pois o erro, então não haveria o pecado, pessoal, não haveria um pecado em viver. O pecado estaria em ir contra a vida, em não viver. É o amor fati. No latim, amor ao destino, é um termo latino,
O que significa amor ao destino? Já estudamos muito aí o amor fati. Amor ao fado, isto é, a compreensão e aceitação que o novo homem esculpiu para a sua vida. Ele aceita aquilo que ele mesmo esculpiu para ele. Olha que doido isso, pessoal. Olha que fantástico. Bom, vamos em frente. O ideal dionisíaco. Agora a última expressão, né, utilizada aí, que está girando em volta do super-homem, o ideal dionisíaco. Em tom crítico às filosofias de Sócrates e Platão, Nietzsche proporá um equilíbrio à dualidade presente nas forças que envolvem o antigo conflito de antíteses, também chamado de um conflito dos contrários ou conflito dos opostos. Que conflito dos opostos ou contrários seria esse? Noite e dia, água, terra, ar e fogo, ordem e caos, equilíbrio, queda, vida e morte, certo e errado, bem ou mal. Nietzsche era contra isso aí. Nietzsche era contra essas coisas, ele propôs ali uma revisão disso, tá? Uma reinterpretação disso, era contra isso. Essa ideia de dualidade. Ele não encontrava explicações lógicas para essas coisas. Tranquilo, pessoal? Ele defendia a ideia aí de uma harmonia entre os dois. A harmonia entre a vida e a morte. Se você for estudar biologia bem a fundo, você vai ver que, né, quando uma vida termina, outra começa. Enfim, tem umas coisas assim bem interessantes aí na ciência, né, pessoal? O caos e a ordem, os conceitos, os preceitos sobre cada um, né? O bem e o mal com a sua origem inexplicável. Por isso que é uma grande questão até hoje da filosofia. Você não vai me dizer que o mal é do Agostinho, aquela coisa lá do Agostinho, que não é uma coisa, que Deus não criou, Deus criou tudo bom. Não me venha com isso pra cá, rapaz. Bom, lá na metafísica a gente vai bater pesado em cima disso aí. Não me venha com essa coisa pra cá, não. Bom, por influência ao estudo de Schopenhauer, veja, por influência ao estudo de Schopenhauer, Nietzsche resgata a mensagem de vitalidade, aceitação e coragem trazida pela arte na tragédia grega. Então veja só, era contra o pensamento socrático e pós-socrático, que seria de Sócrates e Platão, mas ele faz de alguma forma o resgate da filosofia antes de Sócrates. Olha que doido, cara. Dizendo que ali havia um ponto interessante para ser observado, que era o que? A coragem, né? A coragem daqueles personagens, né? Hoje mesmo, até hoje, temos aí a Odisseia, né? A Odisseia, onde ali aparecem vários heróis e por aí vai. Bom, referindo-se aos deuses da mitologia grega, onde de um lado teríamos o Apolo, se referindo a Apolíneo, tipificando o equilíbrio, Apolo, deus do equilíbrio, da ordem, né? Da perfeição. Já do outro lado encontraríamos o Dioniso, se referindo ao dionisíaco, representando os excessos, o caos, a embriaguez, o pensador, ou seja, Nietzsche afirmava haver um equilíbrio entre essas duas forças. Um equilíbrio. Não é que ele tendia mais para um lado ou para outro. Não, cara. Veja só, era necessário um resgate Dioniso, do deus do vinho, né, do deus dos excessos, do caos, para que equilibrasse, porque a coisa estava muito Apolo, a coisa estava muito certinha, muito organizada com as filosofias anteriores. Estava muito ali, né? Orto, estava muito ajeitada, muito perfilada. Nietzsche vem com um martelo e estilhaça essa coisa aí, desfaz essa configuração. Joia, com esse modelo agora de equilíbrio, que a tendência aqui é equilibrar, né? Você tem muito de uma coisa, agora tem uma coisa que é o contrário, você vai equilibrar. A tendência é essa. Bom, nessa tabelinha eu coloquei as características, né, de cada uma das ideias, dos ideais, né,
do ideal apolíneo, do ideal apolíneo e do ideal dionisíaco, apolíneo de um lado, dionisíaco do outro, e Nietzsche, mais uma vez lembrando, Nietzsche estaria no meio. Joia? Nietzsche estaria no meio, óbvio que trazendo o dionisíaco para equilibrar com o apolíneo. Aí há uma tendência de se crer que ele era Dioniso, né? Da linha aí da... Sim, ele estava trazendo isso para haver esse equilíbrio. Uma quebra aí dessa dualidade que perdurava, né? Esse era o modo de pensar. Bom, no apolíneo nós temos aí o Apolo, representante, né? E o Dioniso, no dionisíaco. Apolo representando aí, né, a razão, a perfeição, a beleza, a luz, a harmonia, a clareza, a medida, a ordem, o equilíbrio, a racionalidade, o sonho, a temperança, o limite, a serenidade, a medida e o otimismo. Percebe? Tudo que é muito mais organizado do lado de Apolo. Mas do lado que está mais desorganizado, vamos dizer assim, né, aqui é o Dioniso, o lado dos sentidos, das sensações, né, da contradição, do êxtase, das paixões, dos excessos, da alegria, do caos, da embriaguez, da volúpia, do ilimitado, da intensidade, da música, da desmesura, da carnalidade do vinho e do terror. Tá com o teu café aí? Entendeu aí o confronto do apolíneo e o dionisíaco? Bom, nesse mapa eu coloquei uma espécie de resumo, um resumão aí de tudo, né? Bom, nesse mapa mental colocamos um esquema geral que sintetiza o que vimos. Bom, tá aí o super-homem do Nietzsche, né? Aqui o super-homem, joia, o Übermensch. Veja, 4 situações, ele, vamos dizer assim, praticamente pertence a esse raciocínio, né? Pertencem a esse caminho filosófico que é a moral do Senhor, se referindo à vontade de poder. Nós temos aí a moral de escravo, se referindo à moral de rebanho, o eterno retorno, se referindo à criança. Professor, o que criança? Ainda não vimos isso. Já, é agora. O próximo slide. E o ideal dionisíaco, contrário ao ideal apolíneo. Ficou bom o mapa mental? Vai estar lá na nossa apostila do módulo 3, Ética. E você é o nosso convidado, né? A nossa apostila é toda assim, cheia desses diagramas, né? Cheia desses mapas mentais, todos eles autorais. Eu crio um por um no Word, pedaço por pedaço, e vou montando conforme aqui, ali, né? Uma herança que eu trago aí do direito também, me ajuda, né? Me ajudou aí a já vista a faculdade de Direito, concluída, dei aula há muitos anos de Direito, né? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis penais especiais, né? Dei aula também um pouco de medicina legal, né? Um pouquinho de direito civil, enfim, dei uma passeada aí por essas paradas aí todas. Até hoje eu gosto do conhecimento no geral, eu gosto. O conhecimento no geral eu gosto. Matemática, enfim. Tá? O conhecimento no geral, cara, eu gosto de ler, eu gosto de idiomas, enfim. Bom, mas vamos em frente. Você entendeu aí? Aí, que bonitinho, achei tão legal esse negócio aí. Peguei lá no site Nau dos Loucos. Tá aí, acho tão bonitinho essa montagem, não é? Tá aí, você entendeu aí o super-homem. Muito legal, hein, cara? Muito legal. Muito legal aí a filosofia do Nietzsche. Bom, nesse tópico aí nós vamos ver as fases do espírito humano. Como é que o cara chega a ser um super-homem, né? Então ele enfrentaria fases, tá? São 3 fases. 3 fases que ele enfrenta, ó. Fase número 1 do camelo. Primeira fase. Fase número 2 do leão. E fase número 3 da criança. Como é que pode de um leão virar uma criança? Possivelmente há uma crítica aqui, né? Até o próprio evangelho, né? Você vê que existe aqui, né, estrutura, por exemplo, o leão, né?
Você vê muito aí essas questões na Bíblia como um todo, né? Mas nos evangelhos, de alguma forma, há uma crítica implícita aqui ao cristianismo, até pelas expressões que o Nietzsche utilizou, né? A criança, aquela questão da... né? Seja simples como a criança, enfim, né? Porque dos tais é o reino dos céus, deixar vir a mim os pequeninos, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Mas o Nietzsche ele não despreza essa questão aí, não. A questão está no cristianismo como religião e não no Cristo. É essa a parada. Essa é a pegada que a galera não entende muito bem, não. Não é no Cristo, mas sim no cristianismo como religião. Cristianismo, na verdade, qualquer religião, né, pessoal? Qualquer religião, você aproveita muito pouco. Aproveita mais a caridade aos pobres, as coisas. Bom, enfim, tá lá na minha aula filosofia e religião, não vamos nem perder tempo nisso. Bom, mas quais foram as fases, então, do espírito humano para se chegar a ser um super-homem no caminho de superação, ou seja, nessa metamorfose para se tornar um homem além do homem, né? 3 são as fases enfrentadas pelo espírito humano. As fases são do camelo, do leão e da criança. É lindo, isso aqui é essa quebra, né? A genialidade está nisso, cara. No camelo, veja, no leão e na criança. Nada a ver uma expressão com a outra, mas que representam... Olha, cara, isso aqui é surreal, cara. Isso aqui é surreal. Bom, camelo é a fase em que o homem carrega o peso da moral. Não é? O camelo não tem a corcunda? Corcunda? E aí, meu amigo, tu tá carregando uma corcunda aí de camelo? Hein? Um peso de uma moral, alguma coisa? Tá carregando esse bagulho aí? Lança Monte, já assistiu o filme O Peregrino? Já leu o livro de John Bunyan? Tem um livro ali, John Bunyan, né? Na época que eu fazia teologia, tem formação também em teologia e direito, né? Bom, na época lá da teologia, estudando bastante ali o John Bunyan, né? Acho que é um dos livros mais vendidos também, depois da Bíblia, em toda a história da humanidade, né? O Peregrino, de John Bunyan. Não deixa de ler esse livro, acho bem legal também, bem legal. Não tem muito a ver com o cristianismo, né? Tem um pouco, tem a ver mais com Cristo, com a mensagem do Cristo mesmo. Né? Que a mensagem do Cristo não tem muito a ver com o cristianismo. Bom, deixa pra lá, vamos embora. O camelo, não tem como não falar de Nietzsche sem entrar nesse mérito, né, pessoal? Não tem como, né? O camelo é a fase em que o homem carrega o peso da moral. Então o homem está ali, né? Com aquele peso, carregando aquilo. De alguma forma ele também tem a ver também com a veneração que ele faz ao pensamento clássico, platônico e aristotélico. Principalmente o platônico, com essa questão da dualidade terra e céu. Para o Nietzsche a vida é aqui, na Terra. Não tem essa de céu. Tranquilo, cara? É o super-homem vivendo aqui na Terra, nesse planeta, voando. Joia? Então esqueça essa parada aí lá na metafísica nós vamos ver outras questões. Lá eu coloquei a morte de Deus. Deus está morto. Lá na metafísica, é um ponto ético, mas nós vamos colocar lá devido à terminologia utilizada e tudo mais. Eu escolhi para colocar lá. Aqui a ética de Nietzsche, eu tratei desses assuntos que agora já estamos fechando. Na filosofia, então ele, veja só, esse camelo é aquele cara que está carregado. É aquele cara que, né, não há um progresso, né? Esse homem não vai ser um homem além do homem nunca. Ele vai continuar sendo ali um ruminante, né, esse bicho que carrega um peso e fica nisso. Bom, mas tem também a fase do leão. É a fase do combate, da luta contra os ideais, e valores morais vigentes. Então ele vai lutar contra esses ideais, esses valores. O leão, ele é o quê? Ele é um caçador, né? Ele é um ser que ele, né, enfrenta, em tese, quase tudo na natureza. É essa a ideia. A fase do leão, o espírito de leão, é o momento da insurgência, tá? É o momento da subversão. É o momento que ele fala, porra, essa porra não é pra mim não, pai. Tá? Em algum momento o cara afundado num sistema qualquer, político, religioso, o que quer que seja, cara, filosófico,
vai ter que dizer assim, porra, essa porra não é pra mim, compadre. Sair é pra outro, pra mim não, porra. Eu sou meu patrão. É essa a ideia. Não conformado, ouve-se um brado que é eu quero. Veja, ao invés de tu faças assim, não. É eu quero, eu vou. E pronto. De certa forma, eu vejo muita semelhança aqui, né, do Nietzsche com aquele personagem de Platão, apesar do Nietzsche criticar pra cacete o Platão. Meu irmão, há um recalque aqui de experiência, não vamos aqui supervalorizar o Nietzsche, porra, mas, cara, essa fase do leão totalmente aí, ideologicamente semelhante ali a caverna de Platão, onde o indivíduo ali se liberta, onde o indivíduo ali toma a decisão de subir e buscar a luz. Nessa concepção, há uma inspiração muito distante, mas há, ao meu ver. Bom, não vai para apostila, não é para nada disso, né? Bom, enfim. Mas a criança é a última fase, é o ápice da apropriação da sua própria consciência, a apropriação da sua própria consciência, da valorização da vida. A criança não é assim, cara. A criança não é assim. Ela não é mergulhada no agora. A criança não é para lá e para cá, agitada, descobrindo o mundo, fazendo as coisas. Não é um convite a você ser alguém infantil. Não é isso, né? Mas essa criança que tem a vontade de poder, a vontade vital. É essa a ideia, a vontade vital, a vontade de poder, a vontade de viver, de estar no mundo, cara. Joia? Ou seja, eu aqui com as minhas palavras, eu vou do super-homem. A criança é a fase da superação do niilismo. E o que é, professor? Niilismo é o próximo quadro. Bom, próximo quadro, não, porque no próximo quadro, agora nós vamos fazer a leitura de textos, e aí no próximo quadro, sim, mas mais para frente um pouquinho. Vamos fazer alguma leitura de alguns textos, já você vai descobrir o que é o niilismo. Bom, vamos lá. Em primeiro aí uma seleção de textos do Assim Falou Zaratustra, todos eles do Nietzsche, lá embaixo a genealogia da moral e por aí vai. Eu ensino-lhes o Ubernat. O homem é algo que deve ser superado. O homem é algo que deve ser superado. O que você fez para vencê-lo? O homem é uma corda atada entre um animal e o super-homem. Uma corda sobre o abismo. O homem deve ser superado. O homem é o mais macaco dos macacos. O homem é o sentido da terra. A coisa mais triste agora é pecar contra o sentido da terra. Eu não sou um homem, sou uma dinamite. Muito legal, hein? Bom, em frente aí, a revolta dos escravos começa quando o ressentimento se torna criador e engendra valores. Muito legal. Continuando na leitura dos textos, agora com a genealogia da moral, transvalorização dos valores e transvaloração dos valores, tá? E além do bem e do mal. Vamos em frente. A revolta dos escravos começa quando o ressentimento se torna criador e engendra valores. Repetimos lá de cima, né? Até o dionisíaco dizer sim ao mundo tal como é. Percebe, ó? Até o dionisíaco. Ou seja, vencer o apolíneo. Até o dionisíaco dizer sim. Dionisíaco dizer sim aos valores. Dizer sim ao mundo, tal como o mundo é.
ou seja, assumir o lado dionisíaco também. Isso é, o homem precisa, o ser humano precisa. Não tô aqui mandando você se depravar nem nada disso, cara. Mas tem cara aí amofinado, sabe como é, mano? Fica aí, ó, cheio de neura, mano. O cara é marido de uma mulher só. Né? Só tem aquela mulher. Só come aquela mulher. Só isso, só aquilo. O cara tá... E mesmo assim ainda é abarrotado de culpa. Não dá, meu irmão. Assim, viver assim essa vida aí, não dá. Tranquilo? Não dá. Bom, será preciso esperar o advento de uma nova espécie de filósofos que tenham gosto pelo pendor, que tenham gosto e pendor diversos. Veja, uma nova espécie de filósofos que tenham gosto e pendor diferentes, contrários aos aqueles que até agora existiram. Filósofos que enfrentam de maneira perigosa os habituais sentimentos de valor e uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca além do bem e do mal. Então essa filosofia que enfrenta esses valores taxados, lacrados, colocados para a sociedade de maneira geral para seguir, são valores, veja só, que precisam dessa filosofia, né? De filósofos que estão para além do bem e do mal, para transpor esses valores. Joia? Vamos em frente? Aí, niilismo versus nazismo versus Nietzsche. 3 N's, hein? Niilismo, nazismo e Nietzsche. Nesse quadrinho você vai fazer a distinção de um e de outro e nunca mais, pelo amor de Deus, chamar Nietzsche de nazista. Há uma semelhança, pequena semelhança física, né, com o Nietzsche por causa do bigodão, né? E vamos dizer assim, um nome que não precisa nem ser pronunciado, né? Mas você sabe que eu estou falando daquele nazista que perseguiu e assassinou milhares de judeus. Você sabe de quem eu estou falando, né? Bom, é isso aí. O niilismo, preste atenção para não confundir as coisas. Nietzsche, preste atenção, gente. Nietzsche não era nem niilista e nem nazista. Niilismo, deixa eu explicar logo isso aqui. Niilismo vem de uma expressão latina que se chama nihil. Essa expressão significa nada. Nada. Simplesmente o niilismo, essa filosofia, não acredita em nada. Ou seja, é o foda-se geral. Não acreditam em porra nenhuma. Eles não põem nada como valor, nada como tendo um valor, como sendo real. Não. É o nada. Nihilista é a filosofia do nada. Nietzsche utiliza essa expressão, mas não com esse sentido. Joia? Não com esse sentido. O niilismo dele não é esse, do nada. O niilismo de Nietzsche é contrário a esse niilismo. Porque esse niilismo, negando todas as coisas, nega inclusive a vida. E o Nietzsche protegia a vida. Entenderam isso, sim ou não? Então o niilismo no latim, agora a expressão mesmo niilismo, tá? Não para o Nietzsche, mas a expressão em si. No latim vem de nihil, que significa nada. É uma corrente filosófica que nega a realidade, é uma corrente de negação, negacionista, nihilista. Nega a realidade, finalidade, verdade, existência de todas as coisas. Todas, substâncias, substratos, todas camadas, todas as coisas são negadas. Enfim, essa doutrina entende que as coisas são irreais. Nada seria absoluto. Contudo, esse não é
o sentido referido pela filosofia nietzschiana. Agora escrito certinho. O niilismo criticado por Nietzsche é aquele em que, no afã da negação, o homem nega também a vida. É isso que ele critica. Trocando-a por valores supostamente superiores. Trocando-a, lá na apostila definitiva vai estar todas essas coisinhas, né? Trocando-a por valores supostamente superiores. Supostamente superiores. Encontrados após a morte. Então o cara nega a vida, ou seja, valores transcendentais. Ele nega a vida, ele nega esse mergulho no agora, no hoje, nega o amor fati, o amor pelo destino, para simplesmente confiar que não é aqui na Terra que está a vida, é em outro lugar. Então, o niilismo de Nietzsche é a negação disso, desse niilismo. É niilismo contra niilismo. Assim, o entendimento do filósofo era, na verdade, contra esse pensamento niilista. O significado para ele é de que o niilismo promovia a depreciação de todos os valores considerados superiores e verdadeiros. Por exemplo, a vida. Beleza? Vamos em frente então? Nazismo. Também não era nazista o Nietzsche. Mas tem, né, um outro às vezes pode se equivocar e achar. Não era. Por quê? Vamos lá. O nazismo não era contrário à vida também? Nietzsche era a favor da vida. O nazismo era contrário. Nazismo, vamos para o texto, é uma expressão política fascista, ou seja, ultranacionalista, que nasceu em 1920 na Alemanha. Ficou conhecido pela defesa de ideais extremistas, segregadores, né? Ideias extremistas, segregadoras, perseguidoras e genocidas. Tal movimento foi responsável pelo extermínio de milhares de judeus em campos de concentração. Horrível isso aí, né? Esse nazismo. Bom, mas atenção, não há registro, não há um registro sequer de que Nietzsche pretendesse defender esse tipo de religião. Primeiro que Nietzsche nasceu antes, né, disso aí. Nazismo 1920 e Nietzsche morreu em 1900. Então, primeiro ponto. Muito pelo contrário. Enquanto essa política era contrária à vida, Nietzsche era a favor. Só por esse ponto. Simplesmente. Nietzsche jamais apoiaria isso. Jamais. Dá para perceber por todo o contexto de defesa da vida aqui mesmo, cara. Estudiosos dizem que mal entendidos houveram devido à apropriação de algumas obras de Nietzsche pela sua irmã. Olha aí, cara, confiar, né? Parente é muito bom, mas nem todo parente é bom, né? Tem esse problema aí. E também, cara, nem todo instante aquele parente que era bom vai ser bom. Então, cuidado aí, né? Você aí que é muito ingênuo, fica aqui naquela de, né, meu parentinho, meu irmão, porra, sai fora. Não seja bobinho. Logo, seria um equívoco afirmar que Nietzsche foi um nazista ou algo dessa natureza. Nem passa perto. Não passa nem perto, tranquilo? Isso são mal entendidos mesmo da filosofia. Bom, vamos em frente. Aqui aparece essa questão, finalmente é a questão de prova, né? Uma questão dessa universidade estadual, se não me engano é do Goiás, né? Universidade Estadual do Goiás. Faça essa questão de concurso, pessoal. Com tudo que você ouviu, vai ficar muito fácil, hein?
Muito fácil estudar agora aí, né? A fazer essa questão. Olha, cara, está vendo lá no meu site as apostilas do módulo 1, tomo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, e do módulo 2, Epistemologia. Meus amigos, essas apostilas vão te render ainda 2 certificados de participação para você colocar lá na parede da sua sala e falar assim, aqui ó, tô estudando filosofia com aquele doido lá na internet. Ah, meu amigo. E você que está estudando para concurso, principalmente da área militar, ou até concursos, que qualquer que seja, principalmente aí, principalmente não, todos, né? Mas também aí os vestibulares, tem lá 2 rodadas de simulados, rodada 1 e rodada 2. Turma Apolo e turma Dionisa. Você é o nosso convidado a comprar as apostilas e também se matricular nos simulados. Não esqueça da pós-graduação, hein? Inicia em 10 de abril. Pós-graduação, cara! Reconhecido pelo MEC. É isso aí. Bom, faça essa questão, já fez? No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem. Vislumbrou, viu? Em reação ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930 foi criado nos Estados Unidos o super-homem. Um dos mais conhecidos personagens das histórias em quadrinhos. E aí você já viu muitas historinhas dele, inclusive filme, né? A diferença entre os 2 super-homens está no fato de que Nietzsche defender um super-homem, cara, é óbvio, pessoal, pelo amor de Deus, é uma prova de filosofia. Não vai cobrar o super-homem de Hollywood, pelo amor de Deus, porra. Apesar que o cara que nunca viu a matéria na vida deve estar vendo negócio de super-homem aqui, deve estar muito bolado, mano. Imagina um cara bolado na prova, esse cara aí, né? Super-homem e, porra, olhar nome de Nietzsche. Caralho, fudeu, velho. O cara vai chutar. Essa questão ele chuta na hora. Bom, mas você de cara já matou aí, não, cara? E aí, marcou que letra aí? Olha só, por eliminação, quer ver só? Agiria de modo coerente com os valores pacifistas. Era passivo, é? De jeito nenhum. O negócio é subversivo. Isso aqui é falso. Vamos ver esse aqui, ó. Expressaria princípios morais, porra, já começou mal, tu não achou não? Do protestantismo. Caraca, mano, nada a ver, era o contrário disso. Contra a religião, inclusive o cristianismo. Pula essa C aqui, ó. Vamos para D de dado. Apresentaria valores políticos e morais alemães. Apresentou, é? Valores políticos e morais alemães, começou mal. Já começou defendendo o nazismo, ó. E não o individualismo pequeno burguês norte-americano. Errado. Isso aqui é falso. E aí, vamos ver? Abdicar-se das regras morais. Abdicar-se das regras morais vigentes. Desprezando as noções de bem e mal, de certo e errado. Sim, ele era contra o conflito dos contrários. Ele era contra essas dicotomias que eram mais defendidas mesmo pelas religiões, principalmente aí o cristianismo, resposta C de casa. São essas apostilas. Módulo 1, Introdução e Fundamentos, com capa amarela, que você está vendo ali em cima. Módulo 2, capa azul, Epistemologia. Cara, são 2 obras de arte, são fantásticas, são lindas, gostosas de ler, cara. Eu já imprimi a minha, você já imprimiu a tua? Já imprimiu? Agora só falta encadernar, né? Ó, 300 questões. Se comprar de 300, não precisa comprar a de 100. Uma tá dentro da outra. Legal, pessoal? São esses simulados que eu falei para você adquirir, ó. Simulados da rodada 1, rodada 2. Rodada 1, turma Apolo. Rodada 2, turma Dionisa. Virá ainda a rodada 3, ok, pessoal? Virá ainda a rodada 3. Estou andando mais com a matéria daqui, da internet, né? Que vai ficar aí, se Deus quiser, para todos poderem desfrutar desse conhecimento. E é isso aí. Joia? Olha, se você está dando os primeiros passos na matemática, conhece alguém que nunca aprendeu matemática na vida, esse curso aqui vai ajudar demais, pessoal. Preparei com o maior carinho, eu explico o passo a passo de como montar uma questão de regra de 3, de porcentagem, sabe?
porque eu dei um tempo de aula de matemática, mesmo sem formação. Eu dei aula disso, mas já tem um tempão. Tranquilo? Olha, cara, esse aqui é é o suprassumo da nossa parada aqui, todo o meu trabalho. São 4 cursos lançados: Felicidade, Bem ou Mal, Intuição e Amor e Paixão estão lá no site. 4 cursos de grandes questões da filosofia. Você é o nosso convidado a estar lá. Adquira um desses cursos. Olha, Amor e Paixão para dar no Dia dos Namorados é um curso de filosofia. Intuição, muito bom para policiais e psicólogos, né? O Bem e o Mal, olha que legal. Esse curso para quem curte a teologia e tal, né? E também a Felicidade. Felicidade você dá aí de presente no Natal, né? Não tem época para dar felicidade. Quer contribuir com o meu trabalho? É esse o meu Pix. profleonardobragaflores@gmail.com. Quer contribuir com o meu trabalho? É esse. Joia? Bom, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez convido você a ir lá, né? Ir lá no nosso site e adquirir as 2 apostilas com os dois certificados. Valeu? Cara, eu vou saindo aqui, vamos desligando aqui os equipamentos. Agradeço demais a você pela tua presença aqui. Agradeço a Deus. Agradeço ao mundo por todas tudo que Ele fez por nós até o presente momento. Valeu? Sou muito grato a você. Um abraço a todos. Fique com Deus. Te aguardo no próximo encontro, se Deus assim permitir. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.